Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem de saúde. Quero agradecer, o meu nome é Tiago Oliveira, antes de mais, quero agradecer a vossa presença neste webinar sobre o Programa de Apoio à Produção Nacional, onde também contaremos com a presença do meu colega Ricardo Guerreiro. Agora, vou passar aqui a explicar um bocadinho o que é o alinhamento do webinar. Nós vamos fazer aqui um pequeno enquadramento do programa, analisar onde é que estão abertas estas candidaturas e depois teremos espaço para questões. E falando agora deste ponto, no lado direito do ecrã encontrarão um chat onde podem colocar as questões e nós depois teremos no final espaço para resposta às vossas questões. Passando um bocadinho mais ao tema, adianta primeiro indicar que estas linhas, estes apoios começaram a abrir no início, a meio do mês, 15 de janeiro, sensivelmente, o que é um bom indicador. Nós passamos algum tempo a aguardar novidades relativamente a estes apoios e tão falados e que já tinham sido anunciados em novembro do ano passado, e temos agora um bom indicador para este ano e para os apoios que se têm vindo a falar. Em concreto, o Programa de Apoio à Produção Nacional está inserido no Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego e, como tal, procura promover a modernização e a expansão das micro e pequenas empresas em Portugal. Como falei, foi anunciado em novembro do ano passado pelo Governo este apoio, este programa, e estimava na altura uma dotação orçamental de 100 milhões de euros. Vamos aproveitar para abordar então agora os avisos que estão abertos e as diferentes regiões. Vamos começar pela região norte e aqui chamar a atenção que estão abertas em toda a região, divididas em 7 comunidades intermunicipais. Falamos aqui da comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, comunidade intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes, do Ave, Alto Tâmega, área metropolitana do Porto, e também a comunidade intermunicipal do Cabo. Só chamar aqui a atenção para a área metropolitana do Porto, pois neste aviso surgem oportunidades para empresas que até agora dificilmente encontrariam oportunidades neste tipo de apoios. Por isso é algo interessante e que deve estar aqui realçado para as empresas da área metropolitana do Porto. As características destas candidaturas, ou se quisermos chamar o âmbito setorial das candidaturas e critérios de elegibilidade, em termos de âmbito setorial, estas candidaturas na região norte estão abertas em todas as atividades económicas, exceto os setores que estão expressamente proibidos de participar neste tipo de candidaturas por decreto, ou seja, o setor da pesca e da aquicultura, o setor da produção agrícola, primária e florestal, depois também o setor da transformação e comercialização de produtos agrícolas, assim como projetos de atividades na exploração agrícola. Depois há aqui um pormenor, que é estas atividades estão todas abertas para a região, mas é importante referir que cada aviso vai estabelecer em concreto quais os setores de atividades ou quais e vai limitar por quais de atividade, quais são as candidaturas que se podem submeter ao concurso. Em termos de critérios de elegibilidade, chamar aqui a atenção para alguns, assegurar as fontes de financiamento do projeto com capitais próprios com mínimo de capitais próprios de 10%, 10% de capitais próprios, peço desculpa, e depois também ter a certificação PME, não ter dívidas à Segurança Social, nem salários em atraso. Podemos verificar também que em termos de investimento elegível, estamos a falar de um investimento elegível que vai desde os 20 mil euros aos 235 mil euros. Aqui no Norte falamos em sete regiões e apresentei há pouco 6. Porquê? Porque à frente vamos ver em concreto uma que tem algumas nuances e esta é uma delas, a diferença nesta questão das despesas elegíveis. Do investimento elegível. Estamos a falar aqui de 20 mil até 235 mil de despesa elegível máxima.
e depois temos uma duração máxima do projeto de 12 meses, e é importante realçar também que a empresa deve ter, no ano de pré-projeto, funcionários na empresa. Em termos de despesas elegíveis, focar aqui nas máquinas e equipamentos, serviços tecnológicos, a transição digital é algo que também é estratégico neste momento para o país, e daí para o país e para as empresas, para o tecido empresarial, e daí também constar aqui nestas despesas. Também obras de remodelação ou adaptação, sempre associados àquilo que é o investimento elegível, ou seja, para a instalação de algum tipo de máquinas ou porque vão aumentar uma linha produtiva, deve haver sempre esta associação. Depois, estas linhas de apoio, estes programas de apoio estão abertas para micro e pequenas empresas, como já referimos no início, e temos aqui, em termos de incentivo, estamos a falar de um incentivo não reembolsável, o fundo perdido, e temos uma taxa base, duas taxas base. Uma para os territórios de baixa densidade, territórios do interior, onde é 40%, e uma para os territórios que não são de baixa densidade, não são territórios do interior, que é 30%. E depois está tipificado a possibilidade de majorar em 20 pontos percentuais, ou seja, podemos ter aqui um ângulo de apoio entre os 30% e os 60% a fundo perdido. Na região norte, as candidaturas, a data de submissão é até 26 de fevereiro de 2021 e contamos com uma dotação orçamental de 42 milhões de euros, sensivelmente. Aquilo que vos referi há pouco é em relação aqui ao CIM do Alto Minho, ou seja, a CIM do Alto Minho optou aqui por uma estratégia um bocadinho diferente, onde dividiu aqui em cerca em 7 linhas diferentes, e onde vamos de investimentos desde os 5.000 euros, investimentos elegíveis desde os 5.000 euros até aos 235 mil euros. Há várias tipologias, uma aposta clara também nas lojas de contradição, numa marca regional, a Mar Minho, esta marca, ou seja, aqui a promoção desta região é estratégico para acima do Alto Minho. E falamos aqui de uma dotação orçamental de sensivelmente 5,5 milhões de euros. Passando do norte para a região centro, houve hoje de manhã aqui uma boa novidade, abriu também em mais uma CIM este programa. Estamos a falar, a última que abriu foi a CIM, a Comunidade Intermunicipal Viseu Dom Lafões, e já estavam abertas a Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro, da região de Coimbra e da Beira Baixa. Em termos de critérios de elegibilidade, antes de mais, em termos setoriais, a malha aqui um bocadinho mais apertada na região norte, estão tipificados os CAIs de indústria da divisão 5 a 33 e os CAIs de turismo, não abarcando outras atividades como acontece na maior parte dos avisos da região norte. Em termos de critérios de elegibilidade, são exatamente iguais àqueles que falamos há pouco. As despesas elegíveis também são as mesmas, aqui uma perspectiva sempre de apoio na modernização, na expansão, através da aquisição de máquinas e equipamentos, serviços tecnológicos, a questão também do plano de marketing, material circulante, ou seja, aqui a estratégia deste programa é transversal a todas as regiões e estas despesas são transversais a todas as regiões. Em termos de taxa de incentivo, estamos a falar, é igual, ou seja, não há alterações em relação àquilo que está tipificado. A principal alteração neste ponto, face à região norte, prende-se com os prazos de apresentação de candidatura. Estamos a falar de um prazo, também como foram os avisos que abriram mais recentemente, um prazo um bocadinho mais alargado, que é até 19 de março de 2021. Em termos de dotação orçamental para a região centro, neste momento, podemos contar com cerca de 20 milhões e meio de euros para esta região. Vou passar agora a bola para o meu colega Ricardo. Olá, bom dia Tiago, bom dia a todos os que nos estão a ouvir. Antes de mais, obrigado por estarem presentes neste webinar.
Eu vou tentar focar aqui a minha atenção nas restantes regiões e tentando ser o mais rápido possível, ou o mais pragmático possível, porque a grande maioria das condições são as mesmas e para não me estar a repetir, vou tentar ser o mais eficiente possível. Começando pela região de Lisboa, como podem ver, existem 4 avisos de candidatura que estão abertos. Atualmente, e porque em Lisboa temos um enquadramento um bocadinho diferente, como estamos a falar de uma zona de Portugal mais desenvolvida ou com PIB per capita superior, estamos a falar que estes avisos estão divididos em grupos de ação local. Grupos de ação local que são, se quisermos dizer, são o parente mais pequeno das comunidades intermunicipais. Isto porquê? Primeiro, porque uma das diferenças, e como irão ver aqui no slide seguinte, que é os investimentos elegíveis são apenas até 100 mil euros, isso é uma das grandes diferenças, e segundo, como podem ver, as diferentes áreas de atuação são mais restritas. Relativamente às áreas que são apoiadas, estamos a falar o município Loures, com apenas alguns das suas freguesias, Mafra, Sintra, isto no primeiro aviso, que é considerado o A2S rural. No A2S costeiro, estamos a falar municípios de Mafra e Cascais, sempre com apenas algumas freguesias. Também na componente na área de Setúbal, temos também o GAL, eu também conto, é o nome deste grupo de ação local, que junta as uniões de freguesias de Setúbal e de São Sebastião. E por último, a que está aberta para a região de Lisboa é capacitar o Montijo para as juntas de freguesia do Montijo e Afonsoeiro. Relativamente às áreas, aos setores apoiados, também temos aqui algumas restrições em que nesta região de Lisboa apenas será apoiado o setor indústria. Como irão ver mais à frente também na região do Algarve, é exatamente a mesma coisa. Dentro das regras de elegibilidade dos beneficiários são as mesmas das anteriormente referidas para a região Norte e a região Centro. Isto ao nível dos beneficiários, também dos projetos, com a ressalva dos 100 mil euros de investimento. As despesas elegíveis, como podem ver também, são em todos semelhantes, para não dizer iguais. E por último, relativamente a esta região, temos aqui uma pequena diferença que será, primeiro, ao nível das datas de entrega de candidaturas e também das taxas de incentivo. Primeiro, taxa de incentivo, deixamos de ter uma majoração para os territórios de baixa densidade, apenas a taxa base será 30% a fundo perdido e que pode ser complementada com uma majoração que pode ascender aos 20%. E aqui nos 20% vão dar mais enfoque às microempresas que concorram. Portanto, as candidaturas estão abertas para Lisboa até 26 de fevereiro, portanto faltam menos de um mês, e estamos a falar de uma dotação orçamental bastante mais reduzida que as regiões que falámos anteriormente, o que estamos a falar são de 500 mil euros. Seguidamente, região do Alentejo, como podem ver aqui, temos 5 avisos de candidatura abertos, aqui já abrangendo uma área bastante maior do que a região de Lisboa. Estamos a falar Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo, Lesíria do Tejo e Alentejo Litoral. Novamente, os setores apoiados, para além da indústria, que é transversal a todos os avisos de candidatura, estamos também a falar de alojamento e restauração e similares, também para enfocar o tema do turismo na região do Alentejo, e que é um tema bastante importante para o desenvolvimento desta região. Dentro dos critérios de elegibilidade dos beneficiários, como vos disse anteriormente, são os mesmos, portanto não existem aqui alterações. Isso também se aplica aos critérios de beneficiário, de elegibilidade dos projetos, que aparecerão no slide seguinte, e também das despesas elegíveis. Novamente, as diferenças estão centradas, como vos disse no início, em 2 temas. Primeiro, taxa de incentivo e as datas de entrega de candidaturas. Aqui com algumas nuances e nuances importantes. Primeiro, as datas de candidaturas estão abertas até 15 de fevereiro, portanto, temos 2 semanas. Portanto, se houver algum interesse em fazer alguma candidatura, alguma empresa que nos esteja a ouvir neste webinar, na região do Alentejo, temos que ser rápidos e podem entrar em contato connosco com a maior das rapidezes. Relativamente às taxas de incentivo, voltando aqui a este tópico e voltando à regra do Norte e do Centro,
que é 40% para os investimentos localizados em territórios do interior ou de baixa densidade, como quiserem chamar, e 30% para os restantes territórios. Aqui, com as majorações novamente a ascenderem aos 20%, portanto, no limite, temos um projeto que pode ter ou 50% ou 60% de incentivo a fundo perdido, o que já é bastante bom, tendo em consideração os dias que vivemos. Para terminar, temos aqui uma dotação orçamental de cerca de 4,2 milhões de euros, e é isso. Para terminar, agora sim, região do Algarve. Região do Algarve, só existe um aviso que é extensível a toda a região do Algarve. Novamente, e como foi em Lisboa, apenas são apoiados projetos de indústria, CAIS 5 a 33. Depois vamos entrar naquela componente um pouco mais transversal. Novamente, critérios de elegibilidade dos beneficiários são os mesmos das restantes regiões, critérios de elegibilidade dos projetos e também as despesas elegíveis. Nota, estes critérios de elegibilidade dos projetos um pouco mais em consonância com o que foi apresentado para Norte, Centro e Alentejo, com investimentos até 235 mil euros. Mas essa é assim a grande diferença face, neste caso, a de Lisboa. Para fechar, e eu disse que ia ser rápido, o tema da taxa de financiamento. Taxa de financiamento é sempre em linha com o Norte, Centro e Alentejo. Taxa de incentivo de 40% para os territórios do interior e baixa densidade e 30% para os restantes territórios. Novamente, com majorações que podem ascender aos 20 pontos percentuais. Para terminar, este tema, temos 2 prazos de candidatura. 29 de janeiro, portanto, até o dia de amanhã. É possível submeter uma candidatura, mas tem que já estar muito pronta. E depois temos uma segunda fase até o dia 26 de fevereiro, sendo que esta segunda fase está dependente da dotação orçamental não ser consumida na primeira fase. E é uma dotação orçamental de 1,5 milhão de euros. Pronto. Relativamente aos avisos, penso que estão mais ou menos detalhados. Estamos a falar de uma dotação orçamental, se somarmos todos estes serviços que foram apresentados, a rondar os 69 milhões de euros. Como o meu colega Tiago disse no início, a dotação orçamental que está prevista são 100 milhões de euros e ainda faltam algumas CIMs abrirem, principalmente na região centro. Daí estarmos constantemente a ter novidades. Hoje foi a CIM do Viseu, Dão e Lafões, e pensamos que nos próximos dias outras seguirão. Relativamente a este webinar, e para terminar e ser o mais pragmático possível, temos aqui um conjunto de perguntas. Como já sabem, este programa foi lançado durante o mês de novembro e já temos tido alguns clientes e potenciais clientes interessados neste tema. Nós também temos feito aqui uma comunicação bastante ativa neste tema, mais numa ótica de antecipação, porque este programa foi anunciado em novembro e apenas começou a ter candidaturas em janeiro. Portanto, temos aqui reunimos umas quantas perguntas que eu gostaria de combinar com o Tiago para fazermos um ao outro. Se calhar acho que é o mais prático. Eu vou começar porque já estou com as mãos na massa, salvo seja. Tiago, temos aqui uma pergunta de um cliente nosso que penso ser bastante simples, e acho que esta resposta também a saberás, que é: quais os critérios que temos para saber se somos uma pequena empresa? Bem, realmente, Ricardo, esta é uma pergunta que surge muitas vezes e que neste aviso, em concreto, faz muito sentido, porque elas estão limitadas a micro e pequenas empresas. Eu vou tentar responder da melhor forma possível, vou responder da melhor forma possível, e estamos aqui, os critérios para percebermos se são enquadráveis nesta candidatura em termos de dimensão de empresa. Para ser pequena empresa tem que ter menos de 50 funcionários nos quadros da empresa, essa é uma das condições, e depois ter até um volume de negócios de até 10 milhões de euros, inclusive, ou um balanço total até 10 milhões de euros. Estas 3 condições têm que se verificar, ou seja, se uma delas for ultrapassada, já passam para o nível de dimensão seguinte, ou seja, passam a ser uma média empresa. Ótima resposta. Assim é bastante simples. Sim. Pronto, eu ia aproveitar, já que estamos aqui numa troca de bolas, não é, por assim dizer, ia aproveitar para também fazer uma questão que temos aqui, que nos foi colocada e que também nos surge várias vezes ao longo destes últimos dias, desde 15 de janeiro, que é: o investimento em construção, investimentos em construção são elegíveis para este aviso?
para estes serviços? Ui, já é uma pergunta, sabes que o tema, e acho que como trabalhamos os dois nesta área já há algum tempo, este é um Sim, tema, o tema da construção é sempre um tema um bocadinho sensível, porque como há muitos projetos, não só este tipo de projetos do Programa de Apoio à Produção Social, mas também investimentos de natureza produtiva, projetos de inovação produtiva um pouco maiores, o tema da construção é sempre um tópico. sim. Aqui, exclusivamente para este programa, apenas são apoiadas as obras de remodelação e adaptação para a instalação das máquinas que forem adquiridas para o projeto. Existe também um máximo que estas despesas têm que ter, o máximo que são 60% do investimento total elegível. Portanto, já existe aqui uma folga ainda bastante simpática para estas despesas. Mas tem que ter aqui duas condições. Primeiro, não podem ser contratados a empresas relacionadas, mas isto já é quase transversal a todos os sistemas de incentivo, mas é importante sempre referir, há empresas que têm esta questão, e apenas são consideradas como despesas elegíveis as associadas à instalação das máquinas que estão a ser também adquiridas com o projeto. Então, se respondi, acho que esta resposta é um bocadinho mais difícil, pronto. Devolvo-te com outra pergunta que eu sei que é sempre crítica nestes tópicos de incentivos, que é os investimentos em viaturas são elegíveis para este programa? Bem, essa é uma excelente questão, Ricardo, e é algo que nos surge sempre, seja neste programa, seja em outros, mas focando aqui neste programa, existe aqui uma possibilidade da aquisição de material circulante, desde que esteja diretamente ligado com o âmbito da atividade da empresa. Ou seja, isto para dar um exemplo, para ser mais claro, se estivermos a falar, por exemplo, de uma empresa de atividade turística, por exemplo, em Lisboa e não só, já em outras regiões do país, existem os tuk-tuks. Uma empresa que faça este tipo de percursos e se precisar de adquirir tuk-tuks para a sua atividade, fazem sentido no âmbito da atividade e do CAI ao qual estão a concorrer à candidatura. Noutros casos, onde estivemos a falar de uma empresa com uma atividade industrial que pretende adquirir algum tipo de viatura, seja ela comercial, seja ela de transporte, estas viaturas não vão estar associadas àquilo que é a parte produtiva da empresa, a atividade produtiva da empresa, por isso, nesse caso, não são elegíveis. Ou seja, procurei aqui dar uma resposta mais direcionada para dois casos, porque há casos onde pode ser elegível e há casos onde claramente não é elegível, e é isso que nós temos que olhar para a atividade da empresa. Ok. É um enquadramento sempre complicado, pelo sim, que percebi. sim. E é algo sempre ambíguo e que se levanta sempre, mas é aí que também, pronto, nós enquanto especialistas podemos sempre ajudar a dar a melhor resposta e ajudar a encontrar a melhor solução para estas questões e para os investimentos que os empresários têm neste momento em mente. E aproveitando um bocadinho isto, ia-te fazer uma pergunta também, que esta até me foi lançada e eu quis aproveitar aqui o webinar para te lançar esta questão, que é como é que as empresas recebem o incentivo? Estas regras, estas candidaturas, Tiago, é também uma boa pergunta, porque apesar de estarmos num momento numa crise pandémica que originou aqui um conjunto de candidaturas que abriram o ano passado, afetas ao Covid, com um modelo de pagamento de incentivo bastante atraente e atrativo para as empresas, este programa vai seguir a regra normal. A regra normal do SI2E, que é receber as empresas imaginem o processo de uma candidatura, entrega-se a candidatura, tem-se uma decisão, na decisão é a data de aprovação da candidatura e depois é assinado o termo de aceitação, que acaba por ser um contrato entre o Estado português e a empresa que vai fazer o investimento e vai receber o incentivo. Neste momento pode solicitar, neste momento a assinatura do termo de aceitação, pode solicitar um pedido de adiantamento de 15% do financiamento aprovado, ou seja, do incentivo aprovado, o qual depois vai ter que ser comprovado num espaço de 60 dias.
com as despesas, com as respectivas despesas. Depois, a partir daí, é feita na ótica, se quiserem chamar numa ótica mais simplista, no contrafatura, através da elaboração de pedidos de pagamento, ou seja, escolhendo os prazos de execução deste programa são 12 meses. Pode-se juntar de 3 em 3, de 6 em 6, dependendo de 6 em 6 meses, e fazer um pedido de pagamento das despesas até aí efetuadas. Pronto, acho que é um modelo como um modelo normal, um modelo que as empresas já estão habituadas. Pronto, para terminar, e temos aqui algumas perguntas. Vamos responder a uma aqui em direto, e depois as outras responderemos por e-mail, ou mesmo por telefone, às restantes questões. A pergunta que tenho aqui e que nos foi lançada aqui há pouco tempo, que é: empresas que não tenham os CAIs elegíveis como CAIs principais enquadram-se no programa de apoios? Aqui, como foi explícito, e a resposta também é direta, como foi explícito ao longo da apresentação, o que prevalece para este efeito é a CAI do projeto. No entanto, as empresas terão que criar como CAI secundária, em muitos casos, como CAI secundária, a CAI do projeto, para haver uma ligação direta entre a empresa imaginem uma empresa de hotelaria que decide começar a fazer produção de atacadores. Dá um exemplo muito simples. A empresa tem que criar uma CAI secundária para ser também considerada como produtora de atacadores. E todos os investimentos terão que estar relacionados com essa CAI secundária, que será a CAI do projeto. Pronto, acho que a resposta é simples e direta. Pronto, relativamente às restantes questões, nós responderemos diretamente por e-mail. Importante também dizer, para terminar, que, como foi dito, os avisos não estão todos abertos, portanto ainda vão existir novidades nos próximos dias. Vamos mantendo informados através do nosso website e restantes canais de comunicação, e também vamos disponibilizar para os que quiserem rever ou que não viram e querem ver pela primeira vez, vamos disponibilizar esta apresentação, este webinar, no nosso website, YouTube e restantes canais de comunicação. Por mim, acho que está tudo. Tiago, obrigado também pela tua presença. Uma estreia na nossa empresa, também é sempre importante, e bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Ricardo. E vamos falando, e já sabem, todas as questões que tiverem, e se estiverem interessados em fazer projetos, pensem na Aiming, em primeiro lugar sempre. Está bem? Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos.